Linkando o negócio da decoração, gente, hoje eu vou trazer um assunto que eu vou falar um negócio para você. Muito importante você ter uma casa bonita, um espaço agradável, mas você tem que estar bem de saúde. E todos vocês já sabem, né, que o ano passado eu tive um câncer de pâncreas. E o câncer de pâncreas é um câncer muito agressivo. Normalmente as pessoas descobrem que ele está presente e tem 60 dias de vida. É um câncer que 95% das pessoas morrem ao descobrir, porque ele é assintomático. Você não sente nada, de repente você descobre que você vai morrer em 60 dias. E eu tive um câncer de pâncreas o ano passado e foi um milagre todo o meu processo de cura, né? Mas eu devo muito isso a uma pessoa muito especial, que foi alguém que olhou para minha cara e descobriu que eu estava com câncer. Gente, apresento vocês a doutora Elisângela Parron. Me fala, olha, eu até hoje não consegui entender direito como é essa sua habilidade incrível de fazer uma análise integral da saúde da pessoa, né? E conseguir identificar problemas sérios através da boca. A doutora Elisângela Parron, gente, é dentista, especialmente dentista e terapeuta integrativa. Obrigada, Cléo, é um prazer estar aqui com vocês. E a Cléo teve um acontecido aí, né, uma situação que ela explicou para vocês, e a gente conseguiu, através da saúde integrativa, fazer esse diagnóstico. E a Cléo sempre ficou muito curiosa como a gente conseguiu, sendo cirurgião dentista, fazer o diagnóstico. Ela pode achar que tem alguma coisa mística, mas não é, porque a gente estuda essa parte da saúde integrativa. A saúde integrativa, ela não vai partir o corpo em pedaços e cada profissional vai ficar com uma área. Ela vai, pelo contrário, ela vai interagir. Como a minha parte é cabeça e pescoço, o cirurgião dentista, ele tem dentro da cavidade oral um microsistema, onde ele pode estar vendo todos os órgãos e todos os marcadores por dentro da boca. Você me falou que tem os sistemas meridianos que você consegue identificar nos dentes, né? E através disso descobrir doenças em todo o corpo. Eu fiquei muito curiosa para saber como que é isso. A boca, ela é um marcador de microsistemas, porque o nosso corpo está totalmente conectado, ele não está desconectado, né? Então, quando a gente vai para a área médica e a gente divide o corpo, na verdade, a gente pode estar negligenciando uma informação. Então, a Cléo foi, na verdade, para fazer um procedimento odontológico, aonde eu vi dentro da boca marcadores que estavam em desarmonia e a gente pediu uma série de exames e a gente conseguiu identificar. Quando ela fala dos meridianos, os meridianos são linhas que ligam todo o corpo. Então a gente tem vários meridianos no corpo e deu para identificar que ela estava com alguma deficiência em pâncreas, tá? Aproveitando para falar que também é uma época que a mulher está na pré-menopausa. A Cléo estava com 48 anos na época, né, Cléo? É isso, né? E a gente tem uma deficiência hormonal muito grande. E essa deficiência hormonal, ela é apontada na boca. A gente consegue ver pela perda óssea, pelo ligamento periodontal, pelas cáries que começam a ter uma incidência muito grande na mulher. E no homem? No homem não é menopausa, chama andropausa. O homem também tem uma modificação desses hormônios e com a modificação você tem uma queda. E são esses hormônios quem te dá a proteção para a sua saúde. No momento de queda hormonal, as doenças aparecem e a boca tem os marcadores para a gente olhar. Eu fui depois que nós identificamos, né? Eu fui em vários médicos. E todos eles diziam, que absurdo, uma dentista pedir esse tipo de exame, isso não pode acontecer. Olha, chegaram ao absurdo de falar para mim assim, você está entendendo que é impossível uma dentista olhar para sua cara e identificar que você está com câncer? Você está entendendo? Um oncologista falou isso para mim. Eu fiquei impressionada, eu falei, doutor, tudo bem, eu estou com esse diagnóstico, o que nós vamos fazer agora? Mas eu fico impressionada da falta de conhecimento da parte dele, né, doutora? Porque, na verdade, assim,
o médico atualmente parece que ele se limita a um campo e não consegue enxergar outras coisas que interagem, não é isso? É até compreensível, Cléo, porque assim, a pessoa ela começa a se dedicar bastante na área e ela vira um especialista na área. Só que às vezes falta um link dessa integração. Mas hoje a gente já vê muito profissional da área da saúde fazendo esse link, tentando linkar isso de volta. Então, se você tem uma doença periodontal, por quê? Qual é o hormônio que está faltando naquela boca? Porque se você tem osteoporose no quadril, você tem osteoporose só no quadril? Você tem osteoporose só no fêmur? Né? Porque o exame de osteoporose convencional, ele mostra 3 marcadores. Mas a gente consegue ver isso na boca. Porque o mesmo osso que compartilha ali, compartilha em qualquer outro lugar do corpo. Então, eu acredito que os profissionais... Tem muita gente já na área da integrativa, mas se eles se abrissem um pouquinho mais, não só se limitar na área, mas isso está acontecendo é uma forma muito positiva. E não tem muito milagre em estudar para a gente entender esses marcadores, não tem milagre, tem que estudar e estudar bastante. Doutora, eu sei que a senhora já fez cursos no Brasil, fora do Brasil, a sua especialidade é muito ampla, né? Na verdade, todas as pós-graduações e as especialidades são importantes, né? Seria ruim descartar alguma delas, por quê? Porque elas que fazem o conteúdo. Então, eu sou cirurgião oral menor, eu tenho a parte de periodontia, a especialização, eu fiz cursos fora do país também, e tudo isso foi agregando, né? Então, a parte da saúde integrativa é uma pós-graduação, a modulação hormonal é outra pós-graduação. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente consegue fazer um diagnóstico muito mais completo do paciente. E não só num câncer de pâncreas. A gente consegue em várias doenças. E também não tem idade. Você diagnostica crianças, às vezes, muito pequenas, já com problemas, né? E pessoas de mais idade. Você pode ser preventivo para Parkinson, para Alzheimer, para disbiose intestinal. Você consegue. Os marcadores estão todos dentro da boca. É um microsistema muito rico. Então, doutora, mas infelizmente não são todos os dentistas que têm esse conhecimento, né? Eu acho super importante as pessoas fazerem um tratamento preventivo, né? Que, na verdade, foi a minha sorte, né? Meu caso foi muita sorte mesmo. A minha cirurgia foi um milagre, né? E Deus estava o tempo todo comigo. Mas, doutora, infelizmente, como que as pessoas localizam um profissional com esse tipo de conhecimento que você tem? Eu acho que hoje está muito fácil da gente ter uma busca, né? Porque a gente tem aí uma ferramenta de busca na mão, que é muito fácil, no computador, no celular. Então, você tem que ver quais são as formações desse profissional, em qual área que o profissional atua. E aí você vai por afinidade mesmo, Cléo, né? Sentir afinidade aqui ou por uma indicação. Tem muito profissional capacitado. Eu acho que vale a pena investigar. Por quê? Porque você vai trabalhar a causa da doença. Porque quando a doença aparece em qualquer pessoa, é só a ponta do iceberg. Ali embaixo tem uma construção muito grande de erros, de alimentação errada, de desequilíbrio hormonal. Então, o profissional vai conseguir te orientar qual é a causa e não simplesmente tratar a doença em si. Doutora, no caso, você não faz só a parte de dentária, né, ortodontia, mas também ortomolecular, não é isso? Isso. A parte ortomolecular é onde a gente vai repor tudo o que está faltando. Como eu disse no começo, né? Os nossos hormônios são os nossos anti-inflamatórios naturais. Se eles estão em deficiência, você não tem anti-inflamatório e você vive uma vida inflamada. Então a Cléo fala de decoração. Uma casa que está inflamada é uma casa poluída, é uma casa congestionada, uma casa muito amontoada de coisas, você não consegue circular. O seu corpo é a mesma coisa. Se você tiver muita coisa tóxica dentro do seu corpo, você não consegue que tudo funcione normalmente. Gente, quando comecei a pesquisar quais eram os meus problemas de saúde, olha, é complicado, viu? Eu tinha verme, eu tinha 56 tipos de verme, eu tinha as células todas unidas, assim, não tinha oxigenação no meu sangue, eu não tinha anticorpos, né? E isso é uma coisa que atualmente, por causa desse coronavírus, né, a gente vê muita gente que se surpreende porque jovens morrem. E jovens morrem porque, às vezes, não foram amamentados pela mãe, não tiveram parto normal e isso já ajuda a pessoa a não ter anticorpos adequados. Aí usa uma dieta inflamatória
que piora muito o quadro, né? Então eu tive que reaprender a me alimentar para poder ajudar todo o tratamento do meu corpo. Porque o meu câncer era na cauda do pâncreas e ele cresceu 2,5 centímetros e encapsulou. Então eu dei muita sorte que eu não precisei fazer quimioterapia nem radioterapia e não precisou tirar meu baço, não fui para UTI, não tomei sangue. Foi assim um milagre a minha cirurgia, né? Em função do quê? Eu fiz não só um tratamento alopata, mas também fiz um tratamento ortomolecular e todo um conjunto de ações para tirar as intoxicações do meu organismo e também a alimentação inflamatória. Doutora, as pessoas têm muita resistência de fazer esse tratamento para tirar a alimentação inflamatória? Tem sim. Tem porque as pessoas pensam na dieta, e é o que eu digo. Se você descobriu que a sua alimentação está te inflamando, não tem que pensar em dieta, porque se você exclui aquele alimento, você desinflama, depois você introduz o alimento novamente, você vai voltar a inflamar. Então, por que a Cleo fala que ela estava sem sistema de defesa? Porque ela contou ali o número de parasitas que ela tinha. Esses parasitas são fixados por metais, por toxinas, por solventes, por uma série de coisas que vão dar um campo para ela disponível. É como eu disse, a casa dela estava muito suja e ela não percebia. Então você olhava para ela e dizia, ela está ótima, ela está super bem. Não, mas os exames não mostravam e clinicamente também não mostrava. Porque às vezes o profissional tem que ter o discernimento de olhar clinicamente, porque a clínica ela é soberana. Sinais e sintomas são muito importantes. Os números que dão no exame também são importantes, mas tem que olhar. Essa parte que a Cleo fala da alimentação, hoje nós temos os alimentos que são altamente transgênicos. Então, o Criador te fez e fez o seu alimento. Só que o homem, por uma série de motivos, pragas, pesticidas, aumentar o volume na produção, ele modificou esse código genético. Ok, funcionou super bem para a lavoura, mas não funciona para o meu corpo. O meu corpo não interage com aquele alimento mais. Então é muito fácil você entrar no supermercado e eu acho muito difícil, Cléo, hoje você andar pelo supermercado e achar uma só prateleira que não tenha um T de transgênico. Porque o transgênico ele é tão ruim que ele é obrigatório estar escrito ali. Porque você tem que identificar e ele tem que ser amarelo, que é uma cor forte de atenção, e um triângulo. Porque você tem que olhar e identificar. Por quê? Esse alimento me fez mal. Ah, mas você comeu o alimento com transgênico porque você quis, porque estava escrito. Então, por exemplo, a gente tem alimentos como o açúcar, a modificação da caseína no leite, da lactose, a gente tem o trigo que é modificado geneticamente, a gente tem o milho, a gente tem a soja. Todo mundo pode comer isso? Nem todo mundo. Qual é a sugestão? Os mais inflamados retirem esses alimentos e encontrem alimentos mais saudáveis, que estejam de mais fácil acesso para o seu organismo e não na sua mão. Porque muitas vezes um prato pronto que está na geladeira lá dentro do supermercado é fácil de pôr no micro-ondas, mas aquilo não é um alimento, aquilo é um produto alimentício. Então as pessoas, a primeira resistência dela, Cleo, é o seguinte, não tenho tempo. Mas espera aí, você tem uma doença e você não tem tempo para cuidar da sua doença? Só tem tempo para comprar o seu remédio? E o que está causando a doença? Onde é que vai ficar esse padrão de modificação? Então é isso, é o que eu digo, não é uma dieta, é uma conscientização e uma mudança de postura que você tem que ter. Eu, na verdade, assim, mudei toda a minha alimentação. Eu não como mais leite, eu não como mais açúcar, nem farinha branca, nem arroz branco, né? Não como nada enlatado, nem embutido, nem gaseificado. E eu me sinto muito melhor, né? Não só porque eu tirei um câncer insulinoma, que a minha glicemia chegava a 20, né? Eu acordava de noite e minha glicemia estava 20. Eu achava que Deus me acordava para rezar. E depois eu descobri que Deus me acordava para eu não morrer, porque 20 a pessoa entra em coma, né? Então, assim, além de eu ter tirado o insulinoma, esse processo ortomolecular, ele fortaleceu muito o meu corpo. Né? E uma surpresa que eu tive é que queda de cabelo indica que o seu organismo está contaminado, micose na unha, às vezes, eu comecei o tratamento, eu tinha uma verruga no rosto e ela estava crescendo rapidamente em altura, espessura e tudo mais.
Em uma semana de tratamento, sumiu a minha verruga. Então, assim, às vezes as pessoas fazem tratamento de câncer de pele e, na verdade, aquilo ali é só o resultado de uma coisa muito pior que tem dentro do organismo dessa pessoa, não é isso, doutor? É isso mesmo. O processo inflamatório, ele não nasce da noite para o dia. Ele, na verdade, já vem do campo morfogenético lá do seu pai e da sua mãe. Se o pai e a mãe comem pacote, essa criança vai ter o quê? Células de uma pessoa que comia pacote. Então, a gente já vê tantas crianças hoje com tantos problemas. Por que antes a gente via menos? Porque a alimentação dos adultos, a outra geração, a minha geração é uma geração de pacote. A geração de hoje, que tem 25 anos, é 100% pacote. Então, quando você entrar num supermercado, você tem que avaliar o que você vai levar para sua casa e para sua família. Você vai levar um alimento transgênico? Ah, mas é gostoso. Ninguém está discutindo se é gostoso ou não, porque é gostoso. Muita coisa é gostosa. Só que gostoso é você ter saúde. Então, se você selecionar a categoria certa, todos os alimentos no supermercado estão acondicionados ou em lata, ou em papel alumínio, ou em blister, ou em plástico. A Cleo não falou, mas a contaminação de metais dela era enorme. Esses metais pesados são tóxicos, eles vivem no nosso corpo e eles bloqueiam todos os nossos minerais, os nossos hormônios, as nossas vitaminas, por isso que as doenças aparecem. Então, o importante não é tratar a doença, e sim modular o processo inflamatório. A Cleo apareceu para mim com uma doença periodontal. A gente viu um tumor de pâncreas, mas podia ser qualquer outro problema, podia ser um tumor no cérebro. Não importa onde é o problema, importa cuidar e modular o processo inflamatório para que esses hormônios, que são quem vai te defender, funcionem normalmente. Doutora Elisângela, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando, porque esse assunto, gente, eu me surpreendo muito que as pessoas criem resistência. Ah, eu tenho que comer leite vegetal? Ah, acho que eu não vou me adaptar. Ah, e se você ficar doente? Né? E se você tiver um câncer? Então, assim, eu sempre entendo, eu acho que essa é uma coisa boa minha, né? Porque a minha avó me ensinou a comer de tudo, né? Minha mãe. E eu entendo que eu como para viver, né? Eu não vivo para comer. Então, todo esse processo para mim foi bem tranquilo. Mudar a minha alimentação foi muito fácil, principalmente porque eu estava numa situação bem complicada, eu não tinha noção, porque eu não sentia nada. Para você ter uma ideia, eu tenho 2 empresas, eu fazia atividade de visita a empresários, né, através dos empretecos, e eu também tenho um programa na TV e eu não parei de fazer nada, mesmo com insulinoma, com a glicemia 20. Então, assim, você consegue fazer uma série de coisas, mas preste atenção, se você de repente está precisando de um cuidado especial, né? De repente você cuidando da sua alimentação, você nem precisa pôr um botox, você nem precisa fazer um tratamento específico de micose, ou uma cirurgia, né? Então, assim, você arrumando o seu organismo integralmente, você vai ter uma saúde muito melhor, tudo vai ficar muito mais fácil, né? E a pessoa vai ficando mais jovem, né? Sim, sim. Você, por exemplo, deve ter uns 20 anos, né? 22. Tomem cuidado, procurem um profissional como a doutora Elisângela. Doutora Elisângela, como é que as pessoas localizam para fazer um tratamento com você? A gente atende fisicamente em São Bernardo do Campo e aqui no Brooklyn Novo, mas hoje com a telemedicina a gente consegue virtual. Eu atendo paciente da Europa, dos Estados Unidos, de Curitiba, do Mato Grosso, de uma série de lugares, tá? Você consegue pelo link do Instagram, tem o endereço lá, tem o telefone, mas eu também posso passar o telefone se puder, pode? O telefone para agendamento é 11 94 744 2011, tá? Eu adoro falar sobre esse assunto porque eu acho que informação é muito importante para você decidir o que é importante para você, né? Você, de repente, pode não gostar de uma coisa ou de outra, mas se você tiver informação, você pode decidir. Se você for ignorante no assunto, você não vai poder decidir nada. Então, olha, procure a doutora Elisângela Parrol. Muito obrigada, doutora Elisângela, pela sua presença aqui. Quero agradecer muito. E a gente trouxe essa informação para você ter uma vida melhor. Porque linkamos negócios na decoração, mas esse assunto precisaria estar em todos os lugares. Eu entendo que esse é um assunto muito importante que deve chegar a todas as pessoas. Linkando negócios, sempre trazendo informações para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz.